Olá, boa tarde no nome de Jesus. Hoje é sábado, ainda estou aqui no consultório trabalhando e estou querendo falar com vocês a respeito de algo que tem me incomodado muito. E eu fui hoje orar e perguntei ao Senhor se eu devia ou não falar para vocês sobre isso. E o Senhor me deu a luz verde e eu estou aqui para fazer isso. Eu queria falar com vocês sobre o incel. Não é sobre no céu, é sobre o incel, que significa celibatários involuntários, uma comunidade digital que está sendo muito vinculada hoje no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e que tem provocado ao longo dos últimos anos problemas terríveis em muitos locais. Então, mas antes de falar sobre essa situação, eu queria trazer um alerta para você, pai, para você, mãe, tio, tia, irmão, irmã de adolescente. Normalmente você escuta assim: nossa, meu filho não quer mais sair de casa. Toda vez que ele volta da escola, ele quer ficar em casa, ele prefere ficar sozinho no seu quarto. Não me dá trabalho, fica sozinho no seu quarto. Outra coisa que a gente tem escutado muito nos últimos tempos é: a minha filha está sendo acossada na escola, estão mexendo com ela. Os garotos da escola estão querendo que elas façam coisas que elas não estão acostumadas. Eu já falei com a diretora, mas eles não deram muita atenção. Outras pessoas dizem assim: meu filho está sofrendo bullying na escola. Eu já falei também, parece que a escola não reage, falaram que vão tomar uma providência. Eu não sei o que passa, mas os meus filhos estão tão agressivos, falam conosco com duas pedras na mão e quando conversam conosco ainda dão risada. E às vezes falam palavras que a gente nem entende, nem compreende, parece que eles estão falando em códigos. O meu filho costumava jogar bola num lugar aqui perto de casa, mas ele deixou de ir, porque ele foi lá, se machucou um dia e agora ele não está indo mais. Ele falou que foi um amigo lá que na jogada machucou, mas ele não quis ir mais nesse lugar. Olha, eu achei no telefone da minha filha umas fotos lindas. Ela tem feito umas fotos, a minha filha tem feito umas fotos muito bonitas, até um pouco insinuantes. Ah, mas isso não tem nada, isso vai da cabeça de cada um. Olha, eu encontrei no telefone do meu filho que ele anda vendo sites de pornografia. Olha, eu ouvi o meu filho falando tão agressivo com a minha filha, falando que ela como mulher não tinha direito a fazer aquilo. Eu não sei onde ele está aprendendo isso. Meu filho nunca foi misógino. Pois é. Ah, essa situação está tão louca que eu já sei o que eu vou fazer. Eu resolvi dar para os meus filhos uma caixa de preservativo. Meu filho tem 13 anos, minha filha tem 10. Porque tá uma coisa tão louca, né? E é melhor que eles aprendam logo a usar preservativos. E a outra barbaridade é aquilo que se fala: ah, os nossos pais foram um pouco duros conosco, então nós resolvemos, como pais, serem um pouco mais leves e compreendermos mais essa relação com os nossos filhos adolescentes e sermos mais amigos, né? Menos duro e mais amigos. Pois é, nesse contexto e que aparece não o céu, mas aparece o incel. Aparecem as comunidades digitais organizadas, com uma linguagem própria, prontinho para adotar o seu filho, a sua filha. Normal, essa comunidade incel é para homens. Homens os quais tiveram e decidiram não ter relações sexuais com mulheres, porque ou sofreram algo, uma decepção numa relação sexual, ou foram excluídos, ou foram recusados por alguma garota. Então eles se reuniram numa comunidade onde eles falam sobre esse rechaço, sobre essa não vontade das pessoas fazerem sexo com eles. Então eles se colocam numa situação de jovens ou até mesmo de adultos, nos quais eles são frustrados, eles se sentem socialmente descartados, eles acham que eles não têm valor social nenhum, eles não se acham bonitos e sem êxito social, que não são atrativos, sem um domínio social, e eles começam, através desses defeitos, eles se amam, se vitimizar,
esse incel, esse grupo de pessoas, esses celibatários involuntários, eles se amam se vitimizar e a partir daí geram em si, nessa comunidade, um ódio, uma xenofobia, uma agressividade tremenda contra as mulheres. E aí eles dizem, nesse ambiente que eles chamam de manosfera, nessa atmosfera de masculinidade frustrada, eles destilam ódio contra as mulheres e daí aparecem os grandes assassinatos. A margem de assassinatos na Inglaterra com armas brancas de 2023 para 2024 aumentou tremendamente. Agora mesmo tivemos o caso de uma menina aí no Brasil que foi esfaqueada, escalpelada, sofreu maus tratos. São coisas que talvez a gente não está dando muita atenção, mas essas atitudes, esses grupos organizados na internet estão invadindo as nossas casas. Por quê? Porque para nós é mais fácil não sermos como os nossos pais tão bravos e darmos os telefones, as internets para os nossos filhos e eles ali ficam. E ainda eles fazem grupos de amigos nos quais nós não conhecemos os amigos, não sabemos com quem eles estão conversando nos jogos, porque é mais fácil para nós, eles ficam quietos no seu mundinho, não? E, enquanto isso, essas comunidades estão prontas para dar as pílulas para os nossos filhos. Pílulas, Renato? O meu filho não toma pílula nenhuma, sim. Pois é, esse grupo incel, ele se chama... Quando nossos jovens tomam acesso à ideia desse celibato involuntário, ou seja, desse não fazer sexo e ter essa raiva pelas mulheres, quem toma parte disso e começa a se vitimizar, começa a ter esse isolamento da vida social, isolamento das pessoas, essa agressividade, dizem que essa pessoa tomou a pílula vermelha. A pílula vermelha é quando a pessoa começa a ter ideias tóxicas, ou seja, essa comunidade digital joga dentro dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, ideias tóxicas, que eles são chamados de pílula vermelha. É uma pílula que ilumina, olha que bacana, ilumina os nossos filhos. Não é a luz de Deus que ilumina, mas agora a pílula vermelha desses indivíduos que geraram essa comunidade, depois eu vou falar mais delas, e que estão gerando nos nossos filhos essa tomada de consciência, essa iluminação contra as mulheres, ou seja, despertar a raiva contra as mulheres. Por quê? Para eles existem uma regra do 80-20. Você já ouviu falar? A gente tem no mundo cristão a janela 70, a janela... Agora, gente, como cristão, nós temos que ficar preocupados exatamente com a regra dos 80-20 ou do 20-80. Sabe o que significa? Para essa comunidade, 80% das mulheres só ficam e só vão ter relações com pessoas, com 20% dos homens, que são homens que eles chamam de homens exitosos, porque essas pessoas, dessa comunidade incel, desses celibatários involuntários, como eu já disse, eles se sentem tão sem valor, sem nenhum valor atrativo, eles se acham que só 20% dos homens são exitosos e eles fazem parte dessa minoria. E as mulheres, 80% das mulheres só ficam com 20% dos homens. Então, eles se colocam numa situação de menosprezo próprio, de se vitimizar para que aí exploda o ódio contra as mulheres. Aí começam os movimentos sociais de genocídio e eles vão cada vez mais nessa atmosfera chamada manosfera, como eu já falei, espalhando essas ideias e fazendo com que os meus filhos, os teus filhos, os meus netos, os teus primos, as tuas primas, adolescentes, passam a ter essas tendências agressivas, isolamentos, deixar de frequentar relação social e ficar trancado nos seus quartos, e quando falam super agressivos, e com certeza você deve estar vendo isso na sua casa nos dias de hoje. Então o que está acontecendo? Esse grupo de jovens heterossexuais, normalmente masculinos, eles estão totalmente frustrados. Então são demônios que estão entrando da falta de identidade, demônios entrando
pela a falta de identidade, entrando pela frustração, entrando pelo isolamento, pelo fato de que as pessoas não são queridas, demônios que estão acabando com os nossos jovens, e Satanás tem usado essas comunidades digitais organizadas para entrar dentro da nossa casa e destruir os nossos jovens. Então, nesse primeiro ponto que eu falei sobre essa comunidade, eu queria dizer para vocês aquilo que o Senhor me disse hoje. Jesus disse assim: eu tenho contra você algumas coisas. Ele vai falar dessa comunidade dessa comunidade de celibatários involuntários. Não, Jesus falou o seguinte: eu tenho contra você algumas coisas. E o Jesus disse assim: eu tenho contra você que para você está tudo bem. Você acha que nos seus filhos está tudo bem, ninguém está mexendo nos seus filhos adolescentes, acontece, é normal dar camisinha, é normal ver os filmes eróticos, é normal não ir mais jogar futebol porque foi agredido, é normal ficar trancado no quarto, é melhor para você. Ele disse assim, o Senhor Jesus disse: eu tenho contra ti que você tem pouca força para fazer com que a minha palavra seja forte na tua casa. Jesus disse assim: eu tenho contra você que você tenha aceitado a imoralidade sexual dentro da sua casa, nos seus filhos, nas suas filhas. O Senhor diz assim: você tem aceitado, eu tenho contra ti que você tenha aceitado que os princípios bíblicos, os princípios éticos e morais da sociedade onde eu te coloquei estão sendo quebrados e você não tem feito nada. Eu tenho contra ti que antes nós tínhamos um primeiro amor muito bonito e agora o primeiro amor tem se acabado, como o amor ao mundo tem muito mais valor ao amor às minhas palavras. E o Senhor diz: eu tenho contra ti que você não quer aprender os profundos segredos de Satanás. E esse grupo, esse incel, eu torno a falar, é algo assustador. Eu vou falar mais coisas para vocês, porque eles têm linguagem própria, eles têm emotions próprios, eles têm comunicações próprias, que talvez está acontecendo na sua casa, mas você está achando isso, e Deus está te falando: eu tenho contra ti, você acha que está tudo bem, está tudo normal, o meu amor por Jesus acabou, eu não quero mais nem ouvir falar de Jesus, eu não quero levar meus filhos na igreja, não é importante que eles façam catecismo, se forem católicos, não é importante que ele tenha escola dominical, não é nada importante, porque, eu fiz isso, eu tinha um amor, mas foi passando, e o Senhor tem contra nós isso, que nós somos mornos, e ele vai nos vomitar. Enquanto isso, o que acontece? Satanás está adotando os nossos filhos e os nossos jovens, as nossas filhas, na sexualidade, nesse isolamento, nessas coisas terríveis, nesses sintomas terríveis que estão acontecendo. Então, preste atenção, o Senhor Jesus fala assim: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, e isso vai fazer com que ele prospere na vida. E eu descobri que essa palavra, ensina o teu filho no caminho que deve andar, tem duas possibilidades no hebreu. Uma possibilidade é a palavra que só se refere a ensinar, ensina. Ou seja, você fala, já ensinei meu filho. E a outra é você fazer com que ele aprenda de forma intensa. E a Bíblia se refere: faça com que o seu filho aprenda de forma intensa o caminho que deve andar. Ou seja, nós temos que parar de ser mornos, nós temos que parar de achar que está tudo bem, está na hora de nós pararmos. Eu já falei para minhas filhas assistirem uma série que saiu agora chamada Adolescência, numa rede aí de vídeos, que aconselho que você também assista e preste atenção nisso que Deus está falando. E nós temos que aprender esses segredos profundos de Satanás. Enquanto a igreja brasileira briga quem é profeta, quem não é profeta, quem é de Bolsonaro, quem não é de Bolsonaro, o que a profecia de carnaval não deu certo, o Satanás está fazendo a festa porque os pastores estão pensando em outras coisas. Os podcasts não estão falando desse inferno, dessas comunidades digitais organizadas que estão destruindo os nossos jovens. E ao invés disso, os profundos segredos de Satanás não são revelados. Mas em nome de Jesus eu peço a Deus que você acorde para essa situação, preste atenção e faça isso. Não só ensine o seu filho o caminho que você deve andar, mas faça com que o seu filho aprenda de forma intensa o caminho que ele deve andar. Deus te abençoe. Eu vou fazer agora outros vídeos mais intensos, falando mais, não da parte religiosa, mas mais sobre essa comunidade chamada incel, que tem destruído e com certeza é um dos profundos segredos de Satanás nos dias de hoje. Deus te abençoe.